Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na nossa aula de Geografia vamos dar continuidade ao estudo da dinâmica populacional do Brasil. Migração é o processo de deslocamento de pessoas, de movimentação de pessoas que podem ocorrer dentro do território do seu país ou em direção a um país no exterior. Elas ainda, quanto ao tempo de duração, podem ser temporárias ou permanentes. E quanto à motivação dessa migração, elas podem ser espontâneas ou forçadas. Podemos citar diversas razões que levam à migração. Entre elas, as principais é a busca por trabalho e por melhores condições de vida. Algumas razões levam à migração forçada, que são as perseguições políticas, perseguições religiosas, as guerras, as condições climáticas, como em casos de seca, de tsunamis, terremotos. Enfim, são várias as razões que levam a pessoa a sair do seu local de origem em busca de uma vida melhor. Dependendo do local para onde elas se dirijam, da permanência e das causas que levaram essas pessoas a migrarem, podemos citar diversos tipos de migração. Quando eu falo em território, as migrações podem ser de dois tipos: a migração interna ou a migração externa. A migração externa é quando as pessoas se mudam de um país para o outro. Já a migração interna, ela ocorre dentro do próprio território do seu país e podem ser de um estado para o outro, de uma cidade para outra ou mesmo dentro da própria cidade. Geralmente, o motivo principal dessas migrações é a busca de uma condição de vida melhor ou por motivos de trabalho. Quanto ao tempo, eu vou ter dois tipos de migração, a migração temporária e a migração permanente. A migração temporária é aquela que o migrante ele vai se deslocar por um curto espaço de tempo. Por exemplo, o intercâmbio escolar ou então a colheita de uma safra. Já a migração permanente, ela não tem tempo determinado de permanência. A intenção dessa pessoa é morar nesse lugar. Geralmente, eles estão migrando ou se mudando para um outro local por motivos econômicos, sociais ou ambientais. Quanto ao motivo que levou essas pessoas a migrarem, eu posso ter migrações espontâneas, já que ela acontece de forma planejada, é a pessoa que quer, que está procurando uma condição de vida melhor para ela, é um desejo dela. Já a migração forçada não. Essas pessoas elas são obrigadas a mudarem do seu local de origem. Como, por exemplo, quando acontece uma guerra, se ela ficar no seu país, ela vai morrer. Ou então, quando acontece por motivos de desastres naturais, como, por exemplo, uma grande seca, que não vai dar condições daquela pessoa permanecer no seu local de origem. As migrações internas, quando eu falo de região ou território, elas podem ser uma migração intrarregional, quando eu estou dentro do meu próprio estado. Por exemplo, eu posso me mudar de Camocim para Recife, eu não saí de Pernambuco. Podem ser também do tipo interregional, quando eu vou me deslocar de um estado para o outro, quando eu saio, por exemplo, de Recife para São Paulo. E pode ser ainda o tipo de movimentação dentro da minha própria cidade, que é chamado de intraurbana, que seria minha mudança, por exemplo, de um bairro para outro. Outros exemplos de migração interna é o êxodo rural e o êxodo urbano. O êxodo rural é a migração daquelas pessoas que moram no campo, na área rural, para as áreas urbanas. Geralmente é causado esse tipo de migração pela falta de trabalho, pela substituição da mão de obra humana por máquinas, também pela vida difícil e dura do trabalhador, além da concentração das terras brasileiras na mão de poucas pessoas. Já a mudança das cidades para o campo ou o êxodo urbano, ele é causado pela busca de uma vida mais tranquila. O homem vai estar fugindo da violência, do grande barulho, da grande movimentação que tem as grandes cidades. A migração pendular é um outro exemplo de migração interna. Ela ocorre quando as pessoas se deslocam diariamente de uma cidade para outra, motivados por trabalho ou estudos, motivos de saúde. Um exemplo que podemos dar é aqueles trabalhadores que saem de Camocim, vão para Caruaru e à tardinha retornam para Camocim novamente. Fluxos migratórios no Brasil. Já chegamos à conclusão que a principal causa das migrações é justamente a busca de uma vida melhor, ou seja,
tem um fator econômico envolvido. Sabemos também que dentro do nosso país nós vamos ter regiões mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. E para conseguir uma vida melhor, vamos em busca dessas regiões mais desenvolvidas, pois ela nos dá mais oportunidades de trabalho, de desenvolver nossa carreira profissional, de termos acesso a um estudo melhor, entre outros fatores. As razões de migração têm a ver com os fatores de atração e de expulsão das pessoas, e elas vêm se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, na década de 60 e de 70 aqui no nosso país, o maior fluxo migratório saía do Nordeste, onde estava ocorrendo uma grande seca, aliado à mecanização do campo, que causou um grande desemprego do trabalhador rural, e ia em direção ao Sudeste, onde estava se desenvolvendo uma grande industrialização. Já outra setinha nós vemos partindo do Sudeste e do Sul em direção ao Centro-Oeste, onde estava ocorrendo, por exemplo, a construção de Brasília, e também havia sido descoberta uma forma de corrigir o solo ácido do Centro-Oeste, tornando ele capaz de uma grande produção. Era o início da agroindústria. Entre o final da década de 70 até a década de 80, houve uma modificação no fluxo migratório brasileiro. A migração da região Nordeste para o Sudeste, ela continuava, porém o maior fluxo estava indo em direção à região Norte. Isso estava acontecendo porque foi implantado a Zona Franca de Manaus, que era uma forma do governo brasileiro atrair indústrias e ocuparem a região norte do nosso país, pela diminuição da cobrança de impostos. Outra razão é a modernização da agricultura. Um outro fator que ocorreu nessa década foi a saída de pessoas, principalmente do sul do país, em região ao Paraguai, por conta do baixo valor de terras nesse país vizinho. A partir dos anos 80, o fluxo migratório no Brasil modifica-se. Surge a migração de retorno, que é a volta dos imigrantes aos seus estados de origem. Isso ocorreu devido ao crescimento econômico dos estados e à desconcentração industrial. As indústrias, que antes se concentravam no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, passaram a se espalhar pelo país, buscando diminuir os custos de produção através de incentivos fiscais, que é a diminuição de impostos dadas pelo governo, a mão de obra mais barata nesses estados menos desenvolvidos, a proximidade com a matéria-prima, entre outros fatores. Por sua vez, o empregado, ele tinha uma desilusão da cidade grande, devido ao aumento do desemprego, da violência e da baixa qualidade de vida nas grandes cidades. A população brasileira não está distribuída de maneira uniforme em nosso território. Temos regiões densamente povoadas, como é o caso do Sudeste, e outros verdadeiros vazios demográficos, como é o caso do Amazonas. Por razões históricas e econômicas, a maior concentração populacional se encontra nas áreas litorâneas e no Sudeste, tendo destaque os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A renda também é muito desigual entre a população brasileira. Para tentar minimizar essas grandes diferenças sociais no Brasil, foram criados os programas sociais de distribuição de renda, que buscam garantir o mínimo de dignidade aos mais pobres por meio da distribuição de alimentos e de recursos para compras de gêneros de primeira necessidade. Outra característica com relação à distribuição desigual da renda no Brasil é a diferença de rendimento por cor e por sexo. Em geral, as pessoas brancas são mais bem remuneradas que as pessoas negras, enquanto que os homens recebem uma remuneração média maior do que as mulheres. As razões para os negros receberem menos em nosso país perpassam por razões históricas, pelo racismo e também pelo fato da população negra estudar menos anos que os brancos, por ser aquela parcela mais pobre da nossa população. Para solucionar esse problema, o governo passou a adotar ações afirmativas, que, por lei, garantem um determinado número de vagas aos negros em universidades e em postos de trabalho em empresas públicas e privadas.
As diferenças de renda segundo o sexo. Embora nas últimas décadas a mulher venha aumentando a sua participação no mercado de trabalho, ela ainda encontra graves dificuldades. As mulheres têm os salários menores que os homens para exercerem a mesma profissão. A maior parte delas trabalham no setor informal, deixando de obter direitos como 13º e férias remuneradas, além de enfrentarem um grave preconceito quanto à sua capacidade apenas por ser mulher. A maior parte da presença feminina está em trabalhos subordinados, ou seja, que não são de direção ou de comando. Elas estão presentes em trabalhos como professoras, enfermeiras, cuidadoras de idosos, secretárias, recepcionistas e principalmente em serviços domésticos. Além disso, a mulher enfrenta a dupla jornada de trabalho, que é o desafio de, além de trabalharem fora, elas darem conta de todos os serviços domésticos, como fazer comida, cuidar da limpeza e dos filhos. O aumento do número de mulheres no mercado de trabalho é resultado de vários anos de luta por igualdade de direitos políticos e econômicos, sendo o resultado dessa luta a diversificação da ocupação feminina. Muitas mulheres estão superando barreiras e ocupando postos antes dominados apenas pelos homens, como é o caso da engenharia, da construção civil. Hoje nós podemos ver mulheres trabalhando como pilotos de avião, presidentes de banco e de grandes empresas, militares, mecânicas de automóveis, atletas, condutoras de ônibus e de caminhões, entre outras funções. A participação da mulher na política também é uma realidade aqui no Brasil, visto que, por lei, os partidos políticos são obrigados a ter 30% dos seus candidatos do sexo feminino. As mulheres são, sobretudo, grandes guerreiras.